e a gente redistribuiu. Então, eu lembro que quem foi contemplado com 20 mil ganhou 22, quem foi contemplado com 5 mil ficou com 6.900, quem estava com 2.500, artista individual, ficou com 12.960. Nós sobrou mais de 100 mil reais e todo mundo tinha acesso. E aí, depois eu fui conversando com os artistas, com os grupos, com o próprio Faísca, com os grupos de capoeira, muita gente ficou de fora, sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Aí, pô, cara, eu não sei se o Pedro de Júnior está aqui, você foi contemplado, né? Mas muitos dos nossos amigos falam assim, poxa, eu nem fiquei sabendo. Então, assim, a gente vai ter que conviver com isso, de não ficar sabendo, vai falar que foi restrito, vai falar que foi para os meses, a gente está aqui também para escutar esse tipo de crítica, mas por isso que a gente está pedindo a ajuda de vocês. Porque o que aconteceu no segundo foi assim, um monte de banda que eu conheço, grupos de capoeira, grupo de teatro mesmo, podia ter produzido, ficou de fora. E não é gente, são pessoas que são antenadas, entendeu? E aí lá fiquei sabendo de bobeira, tentou fazer inscrição fora do prazo, então ficar atento nisso, porque quando a gente lançar o edital e tiver lá o número de contemplados com valor, a gente tem que preencher. Provavelmente, se sobrar dinheiro, a gente não vai redistribuir, a gente vai fazer os mesmos moldes, outros editais para pessoas que perderam o prazo e não foram contemplados também por conta da pontuação. Também tem isso, né? Então, só ficar atento e a gente sempre vai pedir ajuda de vocês para que vocês divulguem, que vai ser o maior número de acesso de pessoas e artistas. Também dúvida, às vezes, para alguns artistas, como eu estava comentando, tem algum canal assim, principal que a gente consiga sempre estar antenado nessas coisas, Eu já discuti com alguns artistas aqui. É simples, gente. Nós temos as páginas oficiais aqui da Prefeitura e da Casa da Cultura. Tudo a gente posta lá. Vou falar o que eu já falei em algumas reuniões, a Prefeitura não tem contrato de publicidade. Então, o governo Diogo ele optou por não fazer contrato. Você não vai ver coisas da Prefeitura de Resende, como a gente via a Prefeitura de Volta Redonda, depois do Fantástico, uma propaganda de um programa de 7 minutos falando sobre as coisas que aconteciam no governo lá, sobre isso, assim, que eu quero reforçar. Nós temos só os nossos canais da Prefeitura e temos a da página da Casa da Cultura. Então é bom seguir, porque tudo a gente vai postar lá. Eu posto a minha página pessoal e, enfim, quem é artista aí também sempre dá uma força, mas a gente não tem contrato. Não, vocês não vão ver essa divulgação no outdoor 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não vai ver na TV Rio Sul várias vezes, por dia, por semana. Então, assim, nós não temos, e foi uma opção de não ter esse contrato de publicidade. Então, tudo que a gente faz, institucionalmente falando, nós usamos as nossas redes sociais. Então, assim, não tem outra forma, nós não temos outra forma. Lógico que a gente usa os amigos da rádio, também a gente divulga por lá, mas é bem restrito, são as redes sociais, não tem jeito, a gente não pode ficar fora desse tipo de divulgação, e as rádios. Então não vai ver na TV do Sul, depois do Fantástico, depois do Futebol da Globo, lá a gente falando sobre a Lei Paulo Gustavo, tá? Então, por isso que vou falar 50 mil vezes para vocês ajudarem a gente a divulgar. Vai começar a sair nossas artes, nossas reuniões, e a gente divulgar isso aí. Beleza? Nos grupos, aí eu participo de uns 498 grupos aí, de música, enfim, de cultura. Então a gente sempre posta lá, e gente que está lá fala assim, depois que aconteceu, que não ficou sabendo, é muito doido. Então assim, né? Muito, muito. Então assim, tá lá dentro do grupo, a gente posta, a gente coloca, faz a descrição lá, tudo certinho. Gente dentro do grupo que a gente postou fala assim, pô, não fiquei sabendo, é muito doido. Então assim, não tem outra forma. Alex. Bom, vamos lá, né, gente? Agora eu vou ver. Eu vou anotando aqui, quem quiser levantar a mão, eu vou anotando e a gente leva para o Isso, já me deu para falar, Alex. Não, pode ser, por favor.
Então, estou vindo aí bastante coisa boa, boa tarde. Tem 2 eventos, né? Que um é o Circuito de Hamburgo, o outro é a Rota do Chefe. E eu queria saber, mas também como chefe de cozinha, né? Tem uns projetos que a gente faz na área de projetos sociais, na área rural, de ensino da gastronomia. Mas eu queria saber como a gente pode utilizar, né? Para esse vídeo, alguma coisa, demonstrar conhecimento, apoiar. Se conseguir adaptar, seria interessante. Se é possível. É vídeo, né? Não, o digital de audiovisual e o digital de cultura. Porque vai ter uma parte da gastronomia, mas não da cultura. Mas capacitação. Na verdade, a capacitação está para toda, a gente vai voltar para toda. A audiovisual pediu, mas eu acho que, pelo menos a avaliação que a gente veio fazer nos anos que a gente está sendo uma capacitação externa, né? Para dar um refresco, né? Para dar uma atualizada. Vai sim. Eu acho que você também a gastronomia passou a ser bastante esforçada e tal. Alguém? Boa tarde. Mônica e Thiago, na verdade, eu queria mais tirar algumas dúvidas, porque o protagonismo e a gente está acompanhando, eu tenho acompanhado em outras cidades, as audiências, que como é uma coisa nova, mas que ela seja baseada na Urbana, tido diferença da Urbana, mas é uma coisa nova que está direcionada para essa leva maior para o audiovisual. E aí tem dúvidas assim, que vão ser saneadas amanhã, na regulamentação da lei, mas assim, tudo isso eu queria ouvir que vocês já tiveram informação sobre isso, assim, coisas polêmicas, por exemplo, até que foi colocado no início da localização do proponente. O proponente tem que nascer na cidade? Até que ponto ela tem que ser da cidade, assim, que ponto que a lei cita isso, a questão do proponente, e qual o poder de definir isso em edital? Se isso é do conselho, ou se é do setorial de audiovisual, né? Tanto assim, você pega a lei, ela fica batendo o tempo todo assim, incentivando as audiências públicas do setor, para o próprio setor definir a melhor forma, né, para poder simplificar mais e atender um maior número de pessoas no setor, uma vez que é uma lei emergencial, para o setor de audiovisual. Então, assim, isso é dúvida ainda, claro que pode ser que fique mais claro, mas já tem coisas na lei dizendo que, assim, como você citou, uma pessoa de fora, assim, existe na lei a possibilidade da pessoa, sim, abrir um projeto aqui, de um curta-metragem aqui, que ela fez um orçamento que vai ficar em 100 mil, ela tentar captar 50 mil aqui, e em Barra Mansa tentar fazer complementação disso. Então, assim, claro que a regulamentação vai fazer isso. Bom, aí eu quero colocar a minha dúvida nisso. Qual seria o poder, né, de decisão? O conselho vai poder definir isso através de um edital específico para Resende, diferente de Volta Redonda, diferente de Barra Mansa? Só concluir assim, só essas dúvidas, assim, porque assim, isso é polêmico mesmo, que até o próprio exemplo que vocês jogaram, tipo assim, a capacitação do pessoal na área de audiovisual. Vamos trazer gente de fora para treinar as pessoas de fora? Então, assim, a pessoa que vai fazer um filme tem que ser de Resende. Tem que capacitar, vamos trazer gente fora para capacitar a gente daqui, já não vale mesmo. Então, assim, claro que isso é muito confuso ainda, do ideal, e a gente espera que a regulamentação deixe isso mais claro, mas isso está gerando mesmo regionalmente uma discussão, porque é isso, é uma coisa, né? O cara nasceu em Resende e está fazendo cinema no Rio de Janeiro. Ele vai ter que ir em Resende captar, não faz sentido. Não é? Também não faz sentido. Você entendeu errado, eu não falei residente. Morador, eu falei descendente, falei morador de Resende. Tem muita gente de Resende que mora lá, e tem gente, então, mas como é que é? A pessoa vai morar aí e trabalhar, trabalhar com audiovisual no Rio de Janeiro. Ela pode morar aqui, trabalhar com audiovisual em Volta Redonda. Por isso é polêmica essa questão aí, né? Está torcendo que a regulamentação traga isso mais claro, mas isso é polêmico. E a questão do ente pode ter complemento sim, está na lei, só que a gente não sabe claramente o quê. Por exemplo, complementa lei de poder, lei de incentivo à cultura, ou código entre os entes. Agora, e você concorda com você, o que acontece é que essa pessoa, por exemplo, que falou comigo, ela não queria complementar o projeto. Apresentar o projeto lá e apresentar o projeto aqui. Então, como não se regulamentação ainda na lei, complementação para
é um A lei está projeto dizendo que isso é possível. posso Agora, essa é a discussão, entendeu? É tipo assim, a lei está dizendo que isso é possível. Os municípios e o conselho têm autonomia para colocar um adendo no edital para não abrir essa possibilidade da lei para colocar ali. Isso é uma coisa que certa argumentação não quer. Normalmente a gente já tem aquele na lei. Tirando, por exemplo, como aconteceu na o negócio do subsídio estava na lei. Os municípios poderiam fazer o inciso 2 e o inciso 3. Os 2 eram subsídio, o 3 era prêmios, etc. Para toda a categoria. Então, nós aqui na discussão interna, com procuradoria, com prolatoria e também, por uma casa, com o conselho, porque quando a gente entendeu, a gente fez a primeira divisão do subsídio, tem umas empresas, tudo, mais ou menos, a gente pediu para todas as empresas cadastradas, terem mais ou menos qual é o seu custo, para a gente ter uma ideia de como distribuir recursos, fizemos tudo, e depois o próprio lá embaixo, pediram de não, porque era um trabalho, fora que era, teria que ter também na controle do número de pessoas para poder ficar com foco só na questão da lei ordenante, outras pessoas na prefeitura, não tinha equipe suficiente, era eleitoral, uma confusão danada, aquela coisa da pandemia, então optou-se por isso. Agora a gente vai tentar ver como vai ser. Se ainda se mantém o mesmo diálogo lá dentro, se a população não tem capacidade, talvez, para poder ter muita prestação de contas, porque do audiovisual, certamente, pelo menos dos longas, deve ter prestação de contas financeira, né? As demais, talvez não, porque também a lei diz que a lei de fomento agora, não é essa lei, a lei de fomento, na verdade, está fazendo todas as outras leis, agora, até a lei de incentivo, que até 200 mil não seja necessário a prestação de contas financeiras. Só que, obviamente, isso vai depender de cada localidade, porque tem localidade que o controlador não vai querer, não é o nosso caso, não, tá? O nosso controlador é tranquilo, né? O procurador também, assim. Mas essa questão do subsídio, não está no trabalho, não sei o que, não, vamos tirar isso, né? Aí a gente também discutiu com o conselho legal, porque a gente arrumou uma forma mais tranquila, todo mundo ganhou do mesmo jeito, iria ganhar mais ou menos o subsídio ali, a gente botou o valor total ali e pronto. Assim, a gente conseguiu alcançar todo mundo, ele não deixou, não prejudicou. Posso, Ricardo, você disse que a lei prevê que o mesmo proponente possa captar aqui e outro município, é isso? Complementar. Fala no microfone, Não. Ele pode definir que vai fazer um longo de R$1 milhão, vai captar 500 aqui para fazer a pré-produção, produção dos vídeos, vai faltar mais 500 mil para ele finalizar. Aí ele pode buscar a complementação desse projeto no outro município. Isso que eu estou falando, tudo isso é polêmico, assim, o que está acontecendo? A dúvida para a gente do setor da audiovisual está muito em cima do que critérios cada cidade vai ter, porque é o seguinte, tem cidades que estão gritando o quê? Pô, pega o setor audiovisual, tem cidades menores, então todo mundo sabe quem trabalha com audiovisual, conhece quem trabalha, quem começou ontem, quem começou hoje, quem hoje já trabalha na região há muito tempo. Até que ponto, até pela questão do quantidade de recursos, se estão se questionando agora, é o que o próprio setor pode definir, tipo, tem como todo mundo ser atendido. Todo produtor, todo proponente ser atendido, ele não vai precisar nem, de certa forma, competir em edital. Claro, tem o edital, mas ele tem condição de estar fazendo uma coisa e atendendo todo mundo, e ainda mais o audiovisual tem essa vantagem. Não, o cara vai fazer um curta-metragem, ele vai contratar um músico, ele pode contratar um músico para fazer música específica. Ele vai ter contratado ator, vai ter contratado. Então, assim, acaba atendendo uma rede maior e a divisão desses recursos está sendo discutido, que é por isso que o Ministério cobra muito isso das audiências públicas, que é isso. Pô, são 700 mil aqui para o audiovisual Resende. Você pode, quem vai definir se vai ser 5 longas de 100 mil reais ou se vai ser 20 curtas com 20 mil reais e vai atender todos os produtores da cidade, da região. Então, assim, isso tudo é uma coisa que as audiências, aí a dúvida sempre assim, é a audiência setorial, a audiência setorial de Resende, o audiovisual vai definir isso, o conselho tem como definir isso, sobrepor
Então, assim, tudo isso ainda deixa essas dúvidas, assim, que a gente acredita que, como tem recurso, tem condição do setor se organizar e todo mundo ser atendido. A gente se baseia muito no nosso cadastro cultural. Tá? Então, assim, nós temos lá, temos lá os artistas que estão credenciados, os proponentes, na verdade, quem é o audiovisual vai identificar o nosso cadastro cultural e a gente vai ter um panorama de quantos artistas, de quantos, por exemplo, pessoas que trabalham com audiovisual, que não são muitos, né? No nosso cadastro cultural, agora vão aparecer alguns a mais. E a questão da residência é só um consenso, porque o que acontece? O plano de ação a gente vai definir, por exemplo, quantos desses 700 mil, quantos longas serão contemplados, se vai ser longa, se vai ser média, quantos clipes, quantos Curta-metragem, documentários. Então, assim, só que no meu entendimento, a gente quer atender o maior número de pessoas, mas eu acho que nesse primeiro momento, os primeiros editais, dificilmente vai atender 100% das pessoas. Não, por isso que é a E proposta se um proponente quer fazer um longa de R$ 1 milhão e querer ficar captando 100 mil aqui, 100 mil ali, 100 mil aqui, porque tem atuação e tem comprovante de residência, porque tudo também é a parte documental. Vai tirar de outra pessoa daqui, entendeu? Vai tirar de outra pessoa daqui. Então, assim, o plano de ação ele vai ser bem direto. Assim, eu sei que é complicado hoje fazer um longa com 100 mil, gente, mas a gente tem que entender que o município de Resende vai receber 700 mil reais. E 700 mil reais a gente tem que pagar. Porque tem a parte da sala de cinema. É pouco dinheiro, na verdade. Justamente isso, a dúvida toda é quem vai fazer esse plano de ação? Baseado em quê? Uma coisa é o setor fazer, ela quer assim, 500 mil, nós vamos fazer 10 filmes de 50 mil. A comissão vai fazer tanto. Assim. Quem vai estar definindo isso? Olha só. Nós estamos escutando vocês para isso. Justamente, nós estamos com uma consulta pública e de acordo com a realidade de cada município. Gente, o município do Rio de Janeiro tem condições, pela grana que eles estão recebendo, de receber muito mais longas do que o município, sei lá, de Niterói, de Caxias. E aqui a gente vai trabalhar com a nossa realidade. Porque não adianta a gente pegar 500 mil, 400 mil deixar para a longa e 100 mil dividir para vídeo dança, sabe? Então, assim, a gente vai trabalhar, na verdade, de acordo com o nosso cadastro cultural, que nós vamos ver que nós temos muitos artistas que sonham fazer seu videoclipe, sua videodança, e tem também o pessoal que trabalha com longa, o pessoal que trabalha com documentário, e isso, o nosso cadastro cultural vai orientar, assim. Lógico que o número vai ser um pouco polêmico do que a gente determinar. Porque, lembrando, nós não temos 3, 4, 5, 6 milhões. Nós temos 500 mil. 500 mil reais, 700 mil, porque apoios à sala de cinema ou cinema itinerante. Então, assim, nós temos que ver que nós temos 500 mil para poder trabalhar em cima do audiovisual e todos esses, de todos os segmentos do audiovisual, entendeu? Então, e a gente sabe que fazer um longa hoje, eu acho, eu sou leigo, eu acho que é possível fazer um longa com 150 mil hoje. É possível? Tudo bem, não estou falando de produção de. Depende. Mas um curta, é possível hoje fazer um curta com 40 mil? É possível. É possível fazer hoje um videoclipe, um artista que quer fazer um videoclipe com R$1.500? Nós temos, mas aí vou falar o que o Ricardo, reforçar o que o Ricardo falou. Vai toda uma cadeia produtiva, porque pessoas serão contratadas. Então nós temos hoje, por exemplo, se a gente para um artista fazer um clipe, vou dar um exemplo, tá? Um clipe, uma videodança de R$1.500, certo? Nós conhecemos quem são os produtores da região da cidade que pode ajudar, porque esse produtor que vai fazer ou produzir o clipe, porque tem artista que é artista somente, ele vai ter R$1.500 e a prestação de serviço dele, a prestação de contas, ele vai ter que apresentar o clipe dele. Então ele vai chegar e vai conversar. Vou dar um exemplo do Edgar. Pô, Edgar, eu quero fazer um clipe lá em Mauá, estou fazendo uma música que eu fiz no violão. Pô, vamos conversar aí. Só que o Edgar ele pode ajudar vários artistas. O Edgar pode indicar vários artistas.
Então, assim, eu não, várias pessoas serão contempladas, só que nós temos 500 mil reais. Esse negócio, o Ricardo falou da lei, de a pessoa ter campo de atuação em várias cidades e poder. Complementação A das universidades. complementação, essa, eu não, nem sabe como é que vai ser isso. Eu acho que nesse caso dessa lei, Assim, aqui no artigo 2º, é permitido em uma mesma produção audiovisual ter o apoio previsto no inciso 1 deste artigo de mais de um ente da federação dos digitais que prevejam complementação de recursos aqui na lei. A gente não sabe, então, você fica aqui, até tanto eu estava até anotando aqui nessas aulas, gente, porque a gente não sabe como é que você vai estudar. Porque se você tem que fazer o cadastro no seu município, está na lei também, tem que cadastrar. Mas como que é isso? Aí tá aqui. Aí você vai fazer um filme de 500 mil. Aí aqui a gente vai dar X. Aí eu vou pegar mais X ali, como é que é feito isso? Entendeu? Até porque tem um planejamento condicional. Você não tem A dúvida toda também é que zero da bateria. se ela não for setorial, é isso. É o seguinte, pode ser que você no final do cadastro, pode ser que no final do cadastro defina o que é isso, não é? A lei não é para tipo, eu resolvi fazer um vídeo e vou captar dinheiro para fazer um vídeo. A lei é para os profissionais da área da audiovisual. Então, a gente olha o cadastro, se for, eu 20 produtores aqui em Resende que são comprovadamente da área visual, reconhecidos pela classe e tal. Esses 20 podem sim sentar junto com o conselho, junto com a administração pública e falar assim, gente, olha, não vai ter longa. Por quê? Porque não, a gente opta por fazer 25 curtas de e contemplar todo mundo. Essa discussão, não, é o que pode ser desse aqui, nós vamos pegar 20 mil e vamos fazer, vamos pegar esses 20 mil, se a classe for, vamos fazer tantos, abrir edital para tantos clipes, e aí a pessoa vai entender. Mas você, o que é isso? O recurso é para o setor e para o proponente. Né? Ele não é um incentivador, tipo assim, você não precisa necessariamente criar um produto para pegar o recurso. Não, são os realizadores que estão sendo atendidos pela lei, uma lei emergencial do setor, né? Esse é o objetivo da lei, vai atender a classe de cada segmento que está ali. Então, assim, esse plano de ação também é uma coisa que tem que ser discutida mesmo complexa, porque é possível, com a quantidade de recursos que tem, acho que é o ideal de todo mundo, da administração pública, atender, se poder atender todo mundo, melhor ainda. Exatamente, eu penso dessa forma. Deixa eu só clarear aqui, porque você falou uma coisa que só para deixar claro. Nem a fundação nem o conselho vão tomar decisão sozinhos. O conselho foi o primeiro parceiro, porque desde que a lei foi aprovada, a gente começou a levar essa discussão, meio assim, ainda superficial, aí apagou a lei, tem a lei, mas enfim, a gente veio falando sobre isso. Então a gente conversou a partir do que a gente conheceu daquela primeira reunião com alguns foros, você não sabe. Então, a partir da fala da lei, aquelas pessoas falaram, vamos ver se a gente consegue contemplar todos. Agora, não está fechado isso. Por isso a gente está voltando essa discussão. Hoje é uma discussão geral, que a gente queria até que tivesse um pouco dos setores também, para a gente tentar ver se a gente consegue fazer reuniões setoriais mesmo, agora mais específicas, até para a gente ver se o que a gente está pensando que vai atender é isso mesmo, como a gente está falando aqui, de circulação, de bancar para produzir alguma coisa, seja um livro, seja um espetáculo, seja, enfim, manutenção, ou uma feira, livro, enfim, tudo é possível. Só que a gente tem realmente estar sentando agora em cada segmento, talvez, para poder entender aonde que a gente vai colocar o recurso. E assim, nem talvez eu fique de fora, porque nem todo mundo vai dar essa discussão, mas a gente vai tentar atender a demanda que a gente está ouvindo aqui, e da consulta pública também, que é um outro canal bastante. Mas tem a Amanda e tem a André. Tem a Amanda, tem ele e depois o André. Na verdade, eu só queria complementar, exatamente, você já fala um pouco sobre isso, mas assim, é uma sugestão também. Além de ter essa reunião setorial, antes de colocar no sistema, quando estiver mais ou menos pronto, eu acho que seria legal ter uma reunião com todo mundo também, mostrando esse plano, como que ficou, o que ficou definido, de acordo com as reuniões que vocês tiverem para cada setor, para que todo mundo veja, entenda e analise, né, enfim,
ver se realmente é isso, ou se está faltando alguma coisa, antes de enviar a palavra, que a gente não tenha nenhuma outra questão. E eu tenho uma dúvida também, eu não sei se você já tem essa resposta também, porque não serve a orientação, mas é possível também complementar essa que a gente estava falando, essa captação. Eu entendi que vai ser mais complicado para os municípios, mas do município e do estado é possível? Você já tem essa resposta? Muito mais fácil. Federal, estadual e essa lei, ela complementando, ela funciona direito. Se você tem necessidade, por exemplo, de fazer a complementação por aí, aí sim, eu lembro que isso daí na lei já era possível. Agora a gente não sabe se as leis, O Estado vai soltar muita grana. E a gente não sabe se essa lei do Paulo Gustavo no município, se vai servir para atender outro município também. Isso ainda está em dúvida. Mas existe essa possibilidade também. Mas a federal e estadual... Mônica, dentro dessa comissão de vocês não podem pegar os seus agentes culturais, que possam também estar indicando para dentro dessa comissão, tipo assim, vocês foram lançar um edital da capoeira. Tem muita gente que, infelizmente, não trabalha mais com capoeira, mas vocês têm essa visão que ele está dentro do município. De repente, você pega uma pessoa que já está nesse ramo há muito tempo, só para estar junto com vocês, para sinalizar dentro desse edital, o fulano continua lá dentro da música, dentro da capoeira, fazendo o trabalho dele, porque muita gente às vezes não capita, porque não tem esse parâmetro. Eu acho que dentro da comissão, vocês poderiam pegar pessoas da área também para estar dentro dessa comissão de vocês. Na verdade, essas reuniões, dois segmentos, vai ser muito importante. Nós pretendemos fazer também uma audiência pública. Tá? Mas vamos lembrar o seguinte, a regulamentação sai amanhã, nós teremos 60 dias para fazer o plano de ação. O que são planos de ação? É o que a gente vai fazer com a distribuição. Pode ser que seja muito tempo, não é muito tempo. Nós marcaremos algumas reuniões, nós vamos usar o plenário da Câmara Antiga aqui ou lá no antigo Teatro de Bolso, para trabalhar com outro turno. Agora Porão das Artes. Porão das Artes. Isso. E para quê? Para que a gente escute os segmentos. Eu acho legal, Mônica, a gente marcar uma reunião só com o pessoal do audiovisual e depois de outros segmentos. Tá? Mas assim, gente, essa parte sempre vai ser muito polêmica, porque qualquer coisa não a gente vai decidir. A gente está escutando, está aberta uma consulta pública, que é um importante canal para a gente escutar e que a gente receba as propostas de proponentes e sugestões. Então a gente vai sentar com todo esse material, além das nossas reuniões, para a gente definir. Mas a gente sabe que não vai agradar a todos, não tem jeito. Porque assim, eu sou a favor desse recurso e para o maior número de agentes culturais, tá? Tanto seja do audiovisual ou de outros segmentos. Mas a gente sabe que dificilmente vai agradar a 100% e vai contemplar também a 100% de toda a área. Mas não desanime, porque logo em seguida vai ter a lei editora que vai complementar isso tudo, vai ter dinheiro, gente. Boa tarde, gente. Uma satisfação muito grande, depois de tanto tempo, a gente poder estar discutindo aqui dinheiro para a cultura. Eu acho que isso é a coisa mais relevante que tem. Eu tenho certeza, aproveitando a fala do Thiago, sabe, Thiago, eu acho que, boa tarde, Mônica, eu acho que se houver consenso, a gente consegue realmente contemplar todo mundo e talvez assim, pela primeira vez, ninguém sair insatisfeito. Isso eu acho que é muito interessante, principalmente depois de tudo que a cultura passou. Eu acho que é um momento da cultura estar unido, e principalmente no município, onde as pessoas têm essa possibilidade de cada um se conhecer, estar próximo, saber quem é que faz, quem não faz, quem é que vai. Realmente o diálogo vai ser muito mais facilitado para poder seguir esse caminho no sentido de estar, nesse momento, procurando contemplar todo mundo. Bom, peço desculpa aí pelo atraso, mas eu estava trabalhando. Queria fazer aqui um registro em nome de outras pessoas que passam pela situação que eu passo. E esse horário é muito complicado. Eu tive que pedir solicitação para poder chegar,
Então, assim, se houver possibilidade de o horário poder ser mais tardio, né, eu acho que outras pessoas que também estão nessa situação vai ter condição de participar e contribuir mais para esse processo. Eu queria saber, Mônica, aproveitando a sua fala, exatamente sobre isso. Está falando muito do audiovisual, eu acho isso interessante, porque quando eu comecei a fazer arte, né, que foi no teatro, não se falava nada de audiovisual aqui, e agora, pela lista ali que eu assinei, o audiovisual está bombando, bombando, então, assim, tudo que é fértil nesse campo da cultura, e como que isso é interessante, que é, né, essa representatividade de desenho. Mas eu gostaria também de saber se dentro desse valor que foi tão mencionado aí, do audiovisual, quais são os valores que vão ser destinados para as outras atividades. Quem que vai definir isso, quanto que vai. E só para terminar minha fala, como o Thiago falou que vai ter as reuniões setoriais, eu só peço a gentileza de ter o cuidado de não marcar o mesmo horário da audiovisual para o teatro, no mesmo dia, no mesmo horário, porque pode ter pessoas, de repente, no audiovisual que também está lá na literatura, que também está no teatro, e aí a pessoa não vai ter condição de participar. Beleza. Então, nós faremos algumas reuniões, inclusive nós começaremos com essas reuniões na semana que vem. Então, a gente vai sentar para marcar aqui o valor, André, aqui, ó, está atualizado aqui. Para o audiovisual, 770 mil, e para as outras áreas, demais áreas da cultura, 312.267 reais. Então, só que tem que distribuir para tudo e para todos. Né? Então, e vai dar, e vai ter que caber. Agora é o réu. Não, Não, ele está anotado ele por já. Réu e Rômulo. Mas pelo dele, sabe? Já foi. O dele já foi respondido. Só sobre o pessoal do audiovisual, eu preciso que vocês participem muito desse processo de construção dessa mediação que a gente, desse plano de ação que a gente vai mandar para o governo federal. Então isso é muito importante. E as demais áreas também, então divulguem aí, viu, Pedrão, o pessoal da música, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, o pessoal da capoeira. Vamos divulgar, porque nós queremos nos reunir e ouvi-los, né? E também não adianta quem não participar depois ficar chiando por aí, dizendo que não ficou sabendo, que os mesmos fizeram e que não foram consultados. Então, assim, reforçando nossos canais, todos os nossos convites a gente vai postar nas nossas redes sociais, Casa da Cultura. Não tem outro meio de comunicação. Com licença, eu me chamo Rômulo, eu sou plástico, boa tarde a todos, boa tarde, Thiago, e assim como a capoeira, assim como tem outros segmentos, eu estou como gestor de um grupo de artistas plásticos aqui da cidade, com iniciativa própria, nos unimos para poder criar esse movimento artístico também dentro do nosso setor, que é desenho, pintura e escultura. Está em exposição, inclusive, lá no Resende Shopping, desde o dia 28, e vamos conseguir uma prorrogação por mais 15 dias a partir de hoje. Então, a gente já está lá, por iniciativa própria, fomentando a cultura, porque a gente sabe que, se não veio de lá para cá, a obrigação é daqui para lá. E as pessoas percebam que a gente está movimentando de forma independente também. E muito interessado agora nessa lei. Eu ia propor, e vocês já disseram que vai conversar com os outros setores, que a gente gostaria de apresentar a proposta, como, por exemplo, uma ateliê coletivo, uma casa para esses artistas exercerem suas funções. Galeria, para venda, para ensinar, para fazer oficinas, workshops, produção própria, o próprio ateliê ali dentro. E ver como a gente pode ser contemplado também com esses recursos. Posso ajudar? Tudo bem? Na questão da arte, dessa parte artística de vocês, entra a cenografia.
Então, muita coisa que vocês fazem é cenográfica. Inclusive, tem o Samuel que está lá, vive fazendo obras diversas aí para a cidade. Então, cenografia para o audiovisual, com toda certeza, vocês vão ser contemplados numa possibilidade aí de poder fazer também trabalho cenográfico. Então, para vocês, com certeza, vai ter. Mestre. Uma boa tarde para todos. Não, isso Arthur logo em seguida, que a ideia era a primeira. Boa tarde para todos. Eu trabalho com capoeira, tenho mais de 40 anos, e historicamente a capoeira é muito rica, porque ela teve que se modificar várias vezes, né? Ela teve que se moldar para não se acabar, historicamente. Né? A gente sabe, ela foi muito crescida. Então a capoeira, nós temos a dança, temos a música, temos o teatro. Essa riqueza ela foi imposta pela dificuldade. Então, a capoeira é muito rica. Então, quando você fala de capoeira, você está falando um monte de cultura junto. Então, o que acontece? No edital passado, nós tivemos alguma dificuldade. Por quê? Muitos dos nossos colegas não tinham acesso, até eu mesmo não tinha acesso a edital, não tinha acesso. Então, antigamente, quando tinha uma atividade, a gente recebia o diploma. Recebia o diploma de participação. Hoje em dia é tudo online. Aí o que acontece? Olha, portfólio. A maioria não tem portfólio. Eu mesmo tenho aluno, hoje eu já formei 4 professores, mestres de capoeira. Alguns ficaram de fora porque não tinha portfólio. O cara de trabalho, então, como o país falou, quem conhece as pessoas são as lideranças da cidade. A liderança sabe quem é quem. Então, ficou muito triste as pessoas ficando de fora, trabalhando. Você sabe que ela trabalha, mas não tem portfólio. Então, outra coisa também, não é puxando sardinha do nosso lado, não. Mas olha aqui, a capoeira é uma das maiores resistências, né, do Brasil e do mundo. São mais de 16 países fazendo a capoeira, conhecido como patrimônio da humanidade. A gente trabalha sábado e domingo. Trabalha sábado e domingo para dar aula para as crianças. Né? Então, não é puxando sardinha do nosso lado, não. A gente tem que ver muito essa parte da capoeira. Tá? Tem que estudar mais a capoeira, tem muita gente que sabe o que é capoeira, não. Nós sentamos com o pessoal da capoeira, nós tivemos uma reunião lá na comunidade São Judas Tadeu, e nós já estamos escutando vocês para fazer um edital específico da capoeira Barra Mansa, fez pela União de Blanc, só que lá só foram contemplados os mestres, né? Mas a gente quer pegar todos os grupos, fazer esse levantamento, porque já existe uma associação, um CNPJ em funcionamento aqui no município, e a gente sabe o quanto essa área de vocês essa luta de vocês aí, para vocês continuarem parte de vocês. Então, com certeza já está no nosso script um edital específico da capoeira. Como agora e dos artes plásticas, só contemplando, é a questão do espaço. Então, na verdade, era identificar um espaço público, obviamente, que a gente tivesse para que vocês conseguissem expor os trabalhos de vocês, venderem. Nós estamos com 4 editais municipais de artes plásticas no ano. Nós temos o de fotografia, nós temos o Salão das Artes, nós temos o Salão da Primavera, que é nacional, o Salão das Agulhas Negras, que é da região das Agulhas Negras, os 4 municípios. Nós vamos fazer um agora, esse ano já está pronto o edital para novos talentos, né, de desenho. Então, assim, a parte de artes plásticas, nós estamos olhando também com bastante carinho. Já são 4 editais anuais que acontecem, que está no calendário. Não sei se vocês estão sabendo, terminou agora a inscrição do segundo edital do Salão das Agulhas Negras. Então, são 22 mil, não lembro qual é o valor em premiações, e a gente está olhando também com muito carinho para essa área de artes plásticas. Boa tarde a todos. Ao Zaidane,
gostaria de falar um pouquinho sobre bom, que é o meu interesse no trabalho, que eu sou participação da minha e já produzimos quatro longas metragens, e tendo um deles, todos eles na rede, principalmente tendo um deles, o caso top 10 na Netflix, com mais de 10 milhões de visualizações, e aparecendo lá o símbolo do município deles, presente em todos os lugares, quase que grande parte do mundo. Então, quando se pensa no longa-metragem, eu acho que com essa verba é importante entender separar audiovisual do outro. A própria lei já faz isso percentualmente. Então a gente não está aqui disputando, por exemplo, da capoeira, não. Tem setores específicos que dá para dividir. É uma questão da gente tentar se entender e chegar. Quando se fala, dá para fazer um longa de 150 reais, né? Dá para fazer. Agora, é com muito sacrifício, principalmente da parte de produção. E a gente abre mão da parte de participação da produção para poder terminar esse trabalho, entendeu? E com isso, depois tentar ver se passa isso de alguma forma, que não é sempre tão fácil para quem vive. Outra coisa, a quantidade de gente envolvida numa produção de longa é muito grande. São vários profissionais envolvidos. Em média, são de 40 a 50 profissionais envolvidos. É muito maior do que a grande maioria das várias propostas que tem aqui. Eu acho que dá para todo mundo. Mas não pode ser visto longa no sentido de, é muito dinheiro, entendeu? Então tira o longa e vamos botar um monte de curta, vamos botar um monte de podcast, vamos botar, entendeu? Tudo isso. Não é assim que funciona. Tá? Se a gente for olhar por um lado, né, de produção, de desenvolvimento de profissionais, de empregos, porque não teve, e a própria lei menciona, insinua isso na lei, o cinematográfico foi um dos mais prejudicados na época da pandemia, assim como o teatro, separadamente. Nós estávamos em apresentação no Rio de Janeiro, quando foi interrompida, passamos num processo de seleção, mais de 2.000 peças teatrais envolvidas, fomos selecionados para se apresentar no Rio de Janeiro, no meio do processo, na primeira semana, foi interrompido. Deixamos de fazer o trabalho, vários profissionais envolvidos nesse caso. Então, um longa não pode ser olhado assim, é muito dinheiro, deixa de atender outros setores. E nós, então, vamos ficar fora, que a nossa especialização é longa. Tá? Nenhum dos movimentos que tem aqui tem uma quantidade profissional, uma cadeia produtiva tão grande, né? Tão grande. Porque você sabe que você faz. Então, vamos dizer, isso também tem que ser levado em consideração. Não adianta eu fazer um podcast que vai ter lá, no máximo, 2 pessoas fazendo, vamos dizer assim, comparado com um que vai ter 50 diretos e, às vezes, mais de 100 indiretos. Porque quando a gente fala em fazer um longa, envolve transporte, envolve logística de alimentação, envolve hotel, envolve locação, envolve tudo isso. São vários outros setores que estão sendo favorecidos. E quem faz produção sabe, quem faz produção é um risco. Porque quando ele recebe a verba, ele não está ganhando nada. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas você vai receber, sei lá, 150 mil do incentivo e vai botar no bolso. Até parece. Isso, entendeu? Eu não vou botar nada, absolutamente nada. Se isso é possível, se você conseguir passar isso para frente, entendeu? Um risco, entendeu? Não é tão fácil e não é tanto dinheiro assim como todo mundo fala, não. Entendeu? Então a gente tem um orgulho muito grande. Eu vejo o trabalho que é realizado pela equipe toda de Resende, de profissionais de Resende, e evidentemente complementado com a região, porque Resende, somente Resende não tem. Tá? Então, vamos dizer, esses profissionais fazem um esforço
tremendo, para poder cumprir e atender um baixo orçamento que é feito. Porque tem que ter qualidade, porque se não tiver qualidade, não põe produto em lugar nenhum. Tá? E a gente produzir para botar no YouTube, não é essa. Isso não é vantagem para ninguém. Aí eu faço uma câmera de meu celular aqui e vou lá para um filme no YouTube. Não é esse o objetivo. O objetivo é profissional. Fomos tremendamente prejudicados na época da pandemia, praticamente paralisou todas as nossas produções. Então eu peço que haja um bom senso, que seja levado em consideração o trabalho, né, de produção séria que é feito por alguns profissionais independentes. Então não seja discriminado e pensado somente no valor, mas que seja pensado também na abrangência que isso atinge não só o município, a estrutura do município, mas também os profissionais envolvidos. Então eu peço aí a todos, eu peço também minha solicitação é que seja visto de uma forma diferente, não pensando em dinheiro, entendeu? Porque se nós fôssemos pensar só em dinheiro, entendeu? Nós teríamos que pensar em milhão. Entendeu? Então, vamos dizer, é isso que eu queria só registrar, porque eu vejo às vezes muita crítica pensando, vai dar dando 100, 200, 300, sei lá, um longa, não vai sobrar para o resto. Não, gente, vamos conversar, vai dar para todo mundo. Entendeu? Então, é uma questão só de a gente poder ter a possibilidade de fazer essa conversa e aí, justamente, tentar chegar no valor que dê para contemplar todo mundo. Certo? É só isso que eu gostaria. Pode. Legal. Só complementando, nós aqui não falamos que o longa vai ficar de fora, só que a gente reforçou sobre a distribuição, porque reforçando que a Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais em razão dos efeitos econômicos e sociais do período pandêmico. Isso abrange quem trabalha muito profissionalmente e quem também, nós temos, eu vou dar sempre a área de por exemplo, de outras áreas. Nós temos um cadastro cultural onde mais de 70% é da área da música. Isso não significa que eu vou pegar 300 mil reais, pegar 70% e fazer edital somente para música. Entendeu? Então, assim, nós estamos baseando no cadastro cultural. A gente vai conversar com quem faz longa, só que nós temos um pouco mais de 500 mil reais. Então, não cabe assim, a administração pública, e a gente vai entrar no consenso com isso, pegar 80%, por exemplo, só para a longa e 20% para todas as outras áreas. O longa, obviamente, não vai ficar de fora, entendeu? Mas eu acredito que pelo valor que é gasto no longa, e pelo que necessita, e pelo valor que a gente tem, a concorrência de ser contemplado no longa é maior do que uma outra área menor, entendeu? A gente quando a gente fala de proporção, a gente fala do recurso e da distribuição. Mas o longa não ficará de fora, obviamente não. Foi levantado isso aqui, porque a gente sabe que tem muitos produtores que fazem documentários, muitos produtores que podem fazer curtas, mas o longa não ficará de fora. Mas nós conversaremos, obviamente, sobre a distribuição e como distribuir isso. Tem longa, tem curta, tem documentário, de dança, enfim, todas as áreas do audiovisual. E a ideia também a gente sabe da qualidade do Arthur e de toda a produção que envolve o trabalho e a carreira dele. Entendeu? E a gente sempre vai olhar para esse profissional e também para o profissional, digamos assim, de menor porte, também porque a lei tem esse intuito de ajudar a todos. Mas, reforçando o longa, obviamente, não ficará de fora. Eu entendo perfeitamente, eu sei que você tem esse papel de tentar agradar gregos e troianos, não é fácil, tá? Mas eu entendo, o que eu queria colocar, que, vamos dizer, o valor do longa não pode ser encarado simplesmente assim, comparado de uma maneira só, valor por valor. Lógico, entendeu? Levar em consideração o envolvimento de profissionais, porque nós vamos deixar, ao momento que tira o longa fora, não vai tirar na venda fora. Por
porque eu não vou estar ganhando, entendeu? Eu vou estar pagando os profissionais que vão estar envolvidos. Daí são muitos, nós vamos 40, 50, entendeu? Então, é isso que eu falo, mano. Tem que ser encarado de uma forma mais justa, para não se pensar simplesmente no valor. Vai ser, vai. O réu, o senhor Val também. Só o Oswaldo, seu. Tá. Boa tarde, Aqui, boa tarde a todos. Eu só gostaria de reforçar esse argumento, né? Claro que eu falo também um pouquinho em causa própria, se tiver a honra de colocar a trilha sonora, compor a trilha sonora dos dois novos da vida, um está na Amazon Prime, na Amazon Paris. Eu gostaria de reforçar esse argumento de que o longa emprega muito, 40, 50 pessoas, de vários segmentos. Eu sou músico e estou aqui, né, no audiovisual. Né? Então, você não curta, você pode fazer com a câmera na mão, um ator, dois atores, a gente precisa fomentar isso. Tá? Essa capilaridade dos curtas, só que a gente precisa levar em consideração essa cadeia produtiva. Pode ser que um produtor de um curta acabe ganhando mais do que o de um longa, que vai pagar 40 profissionais. E a gente precisa levar em conta o impacto que o longa vai produzir. Lucas, a gente faz cultura também para levar a cultura para o maior número possível. Um longa-metragem que entre no streaming para 200 países, com o logo da nossa prefeitura, vai fazer isso com talvez nenhum outro veículo, nenhuma outra produção cultural. Então a gente precisa valorizar quem já faz longa aqui em Resende. E toda essa cadeia da qual eu faço a honra de fazer parte, né, valorizar todos os profissionais dessa cadeia produtiva, já está se tendo aqui no nosso município e sendo reconhecido multinacionais. Nós iremos dialogar bastante. Justamente eu acabei de fazer a trilha sonora da Lopes Vídeo, eu fui contemplado com o governo do estado, eles estão fazendo um documentário, então lá eles estão trabalhando com atores, com músicos. Eu fiz a felicidade de aceitar o convite do Thiago de fazer a trilha sonora, de tocar para o documentário. Lá ele está trabalhando com atores, está envolvendo toda uma cadeia produtiva mesmo de outros segmentos. A gente entende. Só que, lógico, a gente sempre vai ter que escutar todo mundo, conversar, dialogar, e nós temos 60 dias. Mas reforçando longa, não ficaria de fora, obviamente. Boa tarde, só os Oswaldo. Gente, rapidinho, mais 10 minutinhos, a gente, o Remo quer falar, se o Thiagão vai falar, aí mais 10 minutinhos. Por favor, nós marcaremos uma outra reunião pelos segmentos aí. Mas pode falar. Serei breve. É o seguinte. Importante reforçar um ponto que foi dito pelo ministro Faísca, que é a questão da comunicação. Eu vejo que o Thiago já colocou, a Mônica entende bem isso também. Para tentar chegar a todos mesmo. Talvez colocar um carro de som falando no meio da rua para todo mundo, coisas desse tipo. Alguns municípios fizeram isso e tiveram um bom resultado, porque chegam a pessoas que não têm internet, etc. Mas eu queria reforçar ao público a ser atingido. Né? Na lei já está previsto isso, falar de povos tradicionais, indígenas, mas eu gostaria de falar das pessoas com deficiência. A gente não esquecer desse público, tanto as entidades que atendem as pessoas com deficiência, quanto os artistas com algum tipo de deficiência. E às vezes eles se sentem, não, eu nem vou entrar nisso, eu não vou ser contemplado e tal. Então, só lembrar isso aqui. Parabéns por essa reunião, façam outras, é muito importante. Inclusive, as consultas públicas, a gente fez questão de colocar todos esses dados lá, porque até para a gente também saber quem é que está na quem perceber, que é chamado, né? Então, aí, fazendo anos que a gente não sabe, né? Está por aí, a gente não sabe. Então, a gente fez questão de colocar lá para identificar essas pessoas, fazer contato, saber como é que é. Então, como que a gente pode trazê-los para os editais também. Olá, tudo bem? Eu sou meio eu sempre trabalho como ator,
Mas há alguns anos eu comecei a escrever roteiros e a produzir e tal, comecei a fazer coisas. Mas algumas coisas que foram ditas, eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, você fala em 500 mil ou 700 mil audiovisual? Na verdade, 700 700 para todos, mas tem um dos itens lá que é para apoio às salas de cinema. Tem divisão aqui. Deixa eu. Vamos lá. Produção, reside, a parte de audiovisual. Vamos lá. São 3. Apoio a produções audiovisuais, 573.810. Apoio às salas de cinema, 131 mil. E nós estamos conversando para reverter em cinemas para a comunidade, descentralizar e levar cinema aí para os outros ministérios, outros bairros aí do município. E o artigo 3, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, 65 mil. Isso aí. Acho que não dá nada. Então, para o audiovisual, produção 573 mil. Isso inclui curtas e longas. Tudo. Certo? Documentários. Sobre uma coisa que alguém falou sobre se chegar a um consenso de quanto para o quê, eu recebi um link de alguém perguntando justamente o que pesquisa nesse sentido que você quer. Consulta pública. Isso. Você mandou, não foi? Isso, a consulta pública aberta. Enfim, eu acho que vocês já estão fazendo esse trabalho, não só com isso, já teve uma reunião lá atrás, ouvindo a gente aqui e ouvindo nas próximas reuniões. Eu acho que está bem encaminhado. Gostei muito da fala do Arthur, quando ele fala sobre se fazer um longa, porque eu falei isso na reunião passada, né? Fazer um longa por 150 mais. Praticamente não paga ninguém. Praticamente você faz, coloca e não coloca um centavo no bolso. Se é que você não tira. E você emprega muita gente. Você dá trabalho. Eu já gravei alguns nomes, eu acabei de gravar um curto agora. Olha, não tem verba. Os longas, a coisa mais fácil que você arrumar para fazer um longa é o ator. Sabe, né? O ator é a coisa mais fácil. O cara tem material ali. Eu gravei longas e curtas, sem receber muito. E já vi cara do áudio, da direção de arte, da direção de fotografia, todos sem receber, porque eles estavam ali no amor e tinha um custo de 200 mil. O cara estava colocando 200 mil ali. Então, fazer um longa hoje com 150 mil, fazer mágica, mesmo. E eu concordo com o que o Arthur falou, que o longa emprega de mão de obra é absurdamente maior do que um podcast, outras coisas. Então, sim, eu acho que o longa tem que ser olhado com bastante carinho. Nesse aqui por nós. E outra coisa que vocês não falaram, aqui falou-se em tudo, e não se falou em seriados, série, piloto de série. Eu tenho projeto para longa, eu tenho projeto 2 longas prontos, eu tenho projeto para um seriado, 3 episódios prontos, 9 para 10, vídeo, tudo pronto, eu tenho projeto para teatro, eu tenho projeto para monólogo, eu tenho projeto para escuta, eu tenho bastante coisa. Vocês falaram de tudo, menos de série. Vocês pretendem fazer? Foi uma das coisas que estavam lá, seriado, alguma coisa nessa consulta pública. Vocês pretendem fazer de tal para série, para piloto de série? Se tiver demanda, a gente vai escutar e a gente, lógico, vamos sempre basear naquela resposta básica. Nós temos 573 mil e a gente tem que ver o que a gente dá para fazer escutando vocês. Porque quando a gente fala de uma série, a gente fala de uma série de capítulos que serão exibidos um produto, certo? Um filme longa é um produto de 2 horas. Uma série são vários capítulos, independente do tempo de cada capítulo, um seriado, uma série, eu sou meio leigo nisso, tá? Mas assim, a questão é todo o custo
do que a gente vai poder fazer e distribuir esses 578 mil reais. A gente não sabe, eu sou leigo. Um edital para série, você abre um edital com um piloto de série. O cara filma aquele piloto e aí ele apresenta, pode ser que o gente fala, gostei. E aí produz, entendi. Ou eu quero continuar como está. Então é um mercado muito interessante. A gente quer escutar isso aí. Vocês teriam um piloto, exatamente, um produto na mão. A minha ideia é essa. Isso aqui é o piloto que eu consigo fazer. Pode ser que o cara fala, achei ótimo o seu piloto, vamos aproveitar ele, vamos gravar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Já tem a segunda temporada do piloto? Tem. Ou então, olha, adorei a ideia, adorei tudo, mas eu não gostei dos atores, não gostei da produção, não gostei da fotografia, vamos filmar tudo de novo. Então é um produto para ser apresentado. Né? E a última pergunta, então eu gostaria que vocês pensassem com carinho também. No seriado, e por último, você falou uma coisa de 60 dias. Plano de ação. Quais serão os nossos editais e como será distribuído. Então nós teremos 60 dias para apresentar o plano de ação de toda a Liprova dos Carros. Ou seja, vamos falar a grosso modo. Quantos longas nós teremos, quantos curtas, quantos documentários, quantos videoclipes, a distribuição. Serão 20 videoclipes de R$1.500, um longa de 150, um médio de 100, distribuiu o dinheiro, apresentou, fechou a conta, coloca lá no portal Mais Brasil, o governo aceita o plano de ação e libera a grana. Libera a grana, a gente já pode soltar os editais para receber as inscrições. O fato aqui realmente é muito pouco. É pouco tempo? Não, pouco tempo, pouco dinheiro. Não, dinheiro Meu filho é músico, ele acabou de gravar um clipe. Ele gastou 2.500 só para pagar a cultura. Eu fico até com coceira, cara, quando eu vejo o pessoal do audiovisual e da qualidade que vocês têm e do que vocês precisam para produzir, quando a gente vê com 500 mil para fazer tanta coisa. A qualidade é muito importante. Para você produzir um produto e você vai distribuir alguém. Vai botar alguém, vou botar no YouTube. Né? Obrigado. Então, falando sobre a questão do YouTube, existe essa visão, às vezes, você mesmo faz um vídeo, pode ter muito mais alcance. Tudo vai depender, assim,